Informação importante, quero que vocês prestem muita atenção. Tontura, dor de cabeça, confusão mental, convulsões, AVC, isquemia cerebral. Estudos mostram que o coronavírus vai muito além de febre e dor de garganta em alguns casos e pode provocar, sim, sintomas e problemas neurológicos. Quais são as sequelas que a Covid-19 pode deixar? Para responder esta e outras perguntas, participa com a gente desta edição especial do Fala Brasil, o neurologista Dr. Augusto Penalva. Doutor, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo ao Fala Brasil. Até que ponto estas sequelas do coronavírus podem ser reversíveis, doutor? Bom dia, Zucatelli, um prazer estar aqui. O comprometimento do sistema nervoso central, ele acontece de muitas formas dentro do coronavírus. Nós já conhecíamos isso, quer dizer, nós temos na verdade 7 coronavírus humanos e os coronavírus antigos que causam quadros respiratórios mais leves já comprometiam o sistema nervoso central. Então, aí houve a epidemia do SARS, a epidemia do MERS, no começo da década passada, e também comprometeram o sistema nervoso central, de modo que o SARS-CoV-2 é um vírus que a gente já imaginava que pudesse comprometer o sistema nervoso central pelos outros coronavírus, e ele tem se mostrado de fato com um comprometimento bastante grande. Estudos anteriores mostram que 35 até 45 e pacientes muito graves, até 80% o vírus pode comprometer o sistema nervoso central. Em relação às sequelas definitivas, nós não temos tanto tempo de evolução, porque a epidemia tem 6 meses, porém é muito potencial a presença de sequelas duradouras, principalmente por causa dos quadros de AVC. A AVC leva algum dano tecidual que muitas vezes é permanente. A possibilidade de evitar isso, já a pessoa contraiu a doença, já está com a doença, já sabe, já fez o teste, já deu positivo. Como evitar? Já que a gente ainda não sabe, o senhor foi muito preciso nisso, a gente falar em sequelas irreversíveis em algo que é tão novo é difícil. Mas há como a gente se proteger, doutor? Então, a doença do sistema nervoso central, ela pode estar relacionada com o comprometimento específico do sistema nervoso central, mas muitas vezes ela está relacionada mesmo com a doença sistêmica. A gente sabe que o coronavírus ele causa uma infecção difusa no organismo de um modo geral, e depois existe uma resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, muitas vezes, que chama de cytokine storm, né? Ou seja, a segunda fase da doença, muitas vezes leva a um comprometimento muito grande do sistema nervoso central. Então, o tratamento sistêmico, pelo que se conhece hoje, é a chave, ou seja, você monitorar, principalmente se houver sintomatologia neurológica, monitorar esse momento da evolução virológica e depois o momento do rebote inflamatório. Então, na verdade, hoje a gente já tem uma tendência de abordar terapeuticamente e monitorar a evolução desde a fase inicial da doença, sobretudo se tiver sintomatologia neurológica, evitando esse período inflamatório mais grave. Doutor, Perdão, Mariana. Não. Mária, por favor. Vamos lá, então. Vou falar com o doutor, então. Doutor Augusto Penalva, aqui é a Mariana Bispo. Bom dia para o senhor. A gente quer saber se as pessoas que sofrem de epilepsia fazem parte do grupo de risco. Então, a epilepsia, na verdade, ela pode ser uma doença exclusiva ou pode ser uma síndrome. A crise convulsiva exclusivamente, indivíduos que só têm epilepsia e faz uso de uma medicação, não é um risco aumentado para a gravidade do coronavírus. A gente sabe que não existe as doenças, mas as doenças crônicas, elas estão relacionadas a um pior desfecho da evolução clínica da doença, mas elas não estão relacionadas à maior vulnerabilidade da infecção, ou seja, qualquer um pode se contaminar. A evolução clínica tende a ser mais grave nos pacientes que têm doenças crônicas. A epilepsia não é uma dessas doenças. O paciente epiléptico é um indivíduo normal que tem uma pequena anormalidade elétrica na eletrofisiologia cortical, mas ele não tem uma doença clínica que o expõe a um risco de desfecho mais grave da infecção pelo coronavírus. Até o que se sabe hoje. Nossos telespectadores estão mandando pergunta para a gente aqui, doutor Oswaldo, é de Betim, em Minas Gerais. Ele disse que sente muita tontura e a preocupação dele é porque ele já teve um AVC há 2 anos. E ele quer saber se ele é do grupo de risco por conta disso. Então,
A questão da tontura é difícil, Oswaldo, obrigado pela pergunta. É difícil da gente saber se a sua tontura está ligada ao seu AVC. Isso não ficou claro na sua pergunta. Mas o fato é o seguinte: pacientes portadores de doença cardiovascular, de um modo geral, seja ela doença circulatória cardíaca ou doença do sistema nervoso central, são pacientes com maior taxa de risco para complicações neurológicas e para um desfecho mais grave da doença. Até porque o vírus ele pode comprometer um receptor que tem nos vasos sanguíneos. Por isso que facilita ter mais AVC. E isso pode, de certa forma, aumentar a chance de fenômenos cardiovasculares até do sistema nervoso central, sobretudo em pacientes que já tiveram, porque isso demonstra que já existia um risco anterior que pode se somar à infecção pelo coronavírus. Olha, você que está ligando a televisão agora, está chegando aqui ao Fala Brasil, nós estamos numa edição especial entrevistando um neurologista falando a respeito das consequências da Covid-19, do coronavírus, para o sistema nervoso central. A pergunta da Lourdes, doutora, é excelente. A Lourdes é de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela pergunta em qual região da cabeça que dói, se a gente consegue identificar o local da dor de cabeça quando ela é um sintoma da Covid-19. Essa pergunta é boa, doutor? É uma pergunta muito interessante, mas infelizmente não existe, Lourdes. Obrigado pela pergunta e é bom que os outros telespectadores possam ouvir isso. A dor de cabeça geralmente é difusa e é uma dor de cabeça muito intensa. A gente tem visto muitos pacientes que até, mesmo indo bem do ponto de vista clínico, o quadro respiratório é leve, eles acabam tendo de ir para o hospital para tratar uma dor de cabeça. Geralmente ela é difusa, intensa e com pouca resposta aos analgésicos comuns. Não é uma dor leve e não tem uma especificidade, não tem um local que pode sugerir mais que seja o coronavírus ou outra doença, enxaqueca ou outro tipo de cefaleia crônica. Difícil, né, doutora? É difícil, porque é tudo muito novo ainda. A gente está aprendendo muito a respeito desse coronavírus. Doutora, pergunta do Carlos Henrique de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, também é muito interessante. Ele está preocupado com o pai dele. Vamos lá. O pai dele tem 75 anos e tem Alzheimer. Ele pergunta se, além da idade, ele já sabe que a idade é um fator de risco, se a doença, Alzheimer, complicaria o quadro do pai se ele pegasse coronavírus. Isso é uma pergunta muito boa do Carlos Henrique. Obrigado, Carlos. Alzheimer é uma doença específica do sistema nervoso central, que acontece um comprometimento do conteúdo mental. Então não existe, na verdade, uma vulnerabilidade clínica, como uma doença pulmonar, uma doença cardiovascular, assim por diante. Entretanto, o que nós vemos no coronavírus, quer dizer, tem um estudo chinês muito bom que mostra que mais de 20% dos pacientes, 15 a 20% dos pacientes, dependendo do grau de gravidade da doença sistêmica, fazem quadros confusionais, tem confusão mental. E a gente sabe que doenças sistêmicas, por exemplo, pneumonias, infecções urinárias em pacientes com Alzheimer podem piorar essa confusão mental. Então, na verdade, não seria que o Alzheimer faz um pior desfecho para a infecção pelo coronavírus, mas ele pode complicar um pouco o período da evolução, sobretudo pela piora do quadro mental do seu pai. Doutor Augusto Penalva. Convém se cuidar mesmo. Doutor Augusto Penalva, muito obrigado, neurologista. Obrigado pela presença, pela participação nessa edição especial do Fala Brasil. Um ótimo fim de semana. A gente continua com essa edição especial. Daqui a pouco outros especialistas aqui com a gente. Você vai mandando a sua pergunta que, claro, nós passaremos aos nossos especialistas convidados.